Espera só um minutinho. Vê se a doutora tá. Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Saúde e Beleza em Destaque, ao vivaço aqui pela nossa rede Up TV. Gente, como o tempo está passando rápido, né? Uma semana super especial, já estamos aí na Páscoa, gente, o tempo está voando, né? Bom, e à medida que o tempo passa, a gente tem que o quê? Cuidar cada vez mais da nossa saúde, né? Bom, aqui no programa eu falo sempre, né, gente, de diversos tratamentos, de diversas técnicas, né? E eu sempre recebo muitos recadinhos, muitos feedbacks, né, nos inbox, e o pessoal fala assim, poxa, mas a maioria das vezes o assunto é mais para as mulheres. Não, os assuntos são para homens e mulheres, doenças não têm sexo. Claro que algumas são mais para homens, outras para as mulheres. Mas pensando nos homens, hoje a gente vai estar trazendo um tema super importante para vocês. Vamos falar de varizes, dores nas pernas, que é uma queixa unânime entre os homens, principalmente quem dirige durante o tempo todo, quem fica muito tempo em pé. E geralmente os homens são aqueles que procuram menos, muitas vezes, os médicos, né? Então é preciso ficar atento aos primeiros sinais. Então hoje eu vou receber um grande médico especialista na área vascular, ele que já está aqui conosco, é o Dr. Álvaro Pereira, médico angiologista e também cirurgião vascular. Boa tarde, doutor Álvaro, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Mara, ouvintes da UpTV. É um prazer muito grande conversar com vocês. Ai, doutor Álvaro, que bom tê-lo aqui conosco. Eu vou só pedir para o áudio aumentar um pouquinho, que eu não estou conseguindo ouvir o doutor Álvaro. É... Bom, e lembrando, né, gente, que nós estamos ao vivo aqui pela toda a nossa rede UpTV e o doutor Álvaro está aí conosco novamente, né, doutor Álvaro? Pois é um prazer muito grande conversar com vocês. Ficou melhor agora? Ai, é verdade. Doutor, eu falo aqui sempre que as mulheres se cuidam, evidentemente, mais do que os homens, né? E quando o assunto é médico, alguns até correm, né, doutor? Os homens têm uma dificuldade para ir no médico, só vão quando estão doentes ou quando já estão se arrastando, né? E não deveria ser assim, né? A gente fala tanto da prevenção, né, doutor? Pois é, Mara, isso que você falou é o ponto exato da situação de homens e a ida a médicos de uma maneira geral, em todas as especialidades, viu? Isso acontece com a gente de uma maneira geral. O homem foge por medo ou por, sei lá eu o que acontece, mas nós não vamos tanto ao médico como deveríamos ir, né? Evita fazer exames. Quando tem alguma coisa, nós tomamos a primeira atitude que se toma quando você tem um problema, que é primeiro negar. É. Não, não tenho, não é isso, não tenho. E isso é péssimo, porque você adia a solução do problema, né? E é um problema muito sério em todas as especialidades. Cirurgia vascular também é assim, a mesma coisa. A pessoa tem veias aparentes, varizes, são feias, mas como a calça esconde um pouco, nós temos pelo, e o pelo também ajuda a disfarçar É. o problema, né? Então a gente foge do tratamento, vai enrolando, enrolando, e em geral, quando procura cuidados, né, você precisa de muito mais coisas para tratar. Porque quase tudo em medicina é assim. Quanto mais cedo você trata, melhor é o resultado, mais eficiente é o tratamento, maior é a chance de cura. E se você prevenir, é melhor ainda, que é o que você sempre comenta, sempre fala. Prevenção. Esse é o melhor dos caminhos, né? É verdade, doutora. Eu estava lendo recentemente, até numa entrevista, né?
E vejo assim alguns relatos dos homens, né? E quando a gente fala justamente na prevenção, a maioria fala assim, ah, mas eu não sinto nada, né? Se eu tiver uma dorzinha, eu vou lá, tomo um remedinho. Essa automedicação acaba mascarando, né, doutor, tantos e tantos sintomas, né? E a gente viu na pandemia o quanto é importante a nossa área vascular estar ok, que foi um dos problemas que mais acometeu pacientes durante toda a pandemia, né, doutor? Ah, sem dúvida, foi assim, o primeiro problema, no caso específico do Covid, o primeiro problema, Uhum. claro, é um problema pulmonar, porque o vírus ele ataca as células ali do pulmão, que é uma célula do revestimento do pulmão, né? Mas acontece que o vaso, as células que revestem o vaso por dentro, elas são muito parecidas, são células epiteliais também, como as do pulmão, e elas são afetadas pelo vírus. O vírus ataca o vaso da mesma forma, ou quase da mesma forma, que ataca o pulmão. É por isso que existiram tantos casos de trombose, embolia pulmonar, infarto do miocárdio, AVC, o número de acidente vascular cerebral foi muito grande. Inclusive, tem um medo, né, a respeito desse grupo de problemas, que são das tromboses, né, e relacionados à vacina. Você já deve ter ouvido falar isso, que existe esse risco. Até hoje não dá para dizer claramente se isso é verdade ou não, se a vacina causa ou não, porque aí você fica tão alerta em relação a essas tromboses que cada caso que tem, você acha que foi a vacina, né? Mas hoje em dia, como todo mundo é vacinado, então a vacina vai ser culpada por tudo. Então não é assim, claro, né? É verdade, a gente sabe disso. É mais ou menos assim, né? A pessoa nunca se cuidou a vida inteira. Vai lá, tomou vacina, acha que a culpa é da vacina. E não é, né, doutor? É, É, não é? A pessoa vai lá, bebeu, exatamente. comeu, tá lá já com a glicose lá em cima, tá com a gordura no fígado, tá com um monte de problema. Aí tomou a vacina, foi o problema da vacina. Pois é. A gente tem que rir, viu, gente, pra gente não chorar, mas é triste, isso acontece, eu ouço muito também, doutor. O que me chega de inbox, assim, eu fico, gente do céu, pelo amor de Deus, vamos abrir a mente, né? Vamos analisar. A gente também tem que se autocriticar, né? Será que também não tô sendo um pouquinho, né, autonegligente com isso, né? É mais ou menos assim. Exageradamente. E você sabe que assim, é exatamente isso que você está falando, dessa forma. Se você subestima os erros, os problemas, também você deixa de tratar ou deixa de tomar atitudes em relação a isso. Mas se você exagerar, você acaba, como isso que nós estamos falando, você acaba condenando a vacina totalmente para todos os problemas. Quem que vai dizer que não foi a vacina se o cara É. tropeçou, caiu? Ah, mas é porque ele estava meio zonzo, tomou a vacina. Não é assim, né? A Ah, vacina, falando sobre isso, porque isso aí, sim, a gente vive com isso a vida toda, porque a vacina não é só para Covid, para claro. tudo, né? Agora já está na época da vacina da gripe também, né? A vacina todas as vacinas, ela funciona como um medicamento, como um tratamento. E todos os medicamentos, todos têm efeitos colaterais. Claro. Acho que nós podemos falar abertamente aqui a respeito assim. Não existe um medicamento que só faça bem. Todos têm. Se você for ler uma bula de um remédio, você não vai tomar o remédio. Exatamente. Porque, ainda mais a bula, porque ele é obrigado a notificar todos os eventuais problemas que aquilo pode causar. E a vacina não é diferente, é um medicamento. Então, se você for ler a bula, né, porque a vacina não tem bula, mas se você for ler, vai falar muito mais do que o que nós estamos achando que acontece. Mas o problema é, estatisticamente, quantas pessoas foram afetadas, tiveram problema. Vai existir pessoas com problema? Vai. Mas o número é muito pequeno. É a mesma coisa que falar assim, eu tomei uma aspirina há 15 dias atrás e hoje eu venci com dor de ouvido, pronto, foi aspirina, culpado. Não é assim, não é assim. É verdade, doutor. Nossa, a gente tem que ficar atento e também as fake news que rodam por aí, que infelizmente muita gente acredita, né? E aí a gente vira
essa bola de neve, né? Por isso que eu falo sempre, doutor, é tão importante a gente ter as informações de médicos especialistas como nós temos aqui. Então, quando você for lá no Dr. Google, pega um vídeo nosso, né? Já que você vai buscar um assunto, olha lá, porque você vai ter uma entrevista direto com o médico, aí você não cai nessas roubadas, né? Como a gente costuma dizer, de informação, né? Nós que somos jornalistas temos pânico de tanta informação errônea que sai e a gente fica preocupado. Por isso que a gente aqui, a gente preza pela qualidade da informação diretamente da fonte segura, que são os médicos especialistas. Doutor, tem pergunta aqui, ó. Estão perguntando se existe idade mínima para se ter trombose. Por exemplo, criança também tem casos de trombose? Tem também, tem sim. Não existe uma idade mínima. Claro que é mais difícil, é mais incomum, porque as tromboses, uma grande parte das tromboses, elas são doenças do sangue, que são doenças, na maioria das vezes, quase totalmente hereditárias, são genéticas. Então, Genética. você já nasce com uma propensão, uma alteração de algumas proteínas lá da coagulação, que facilita que você tenha a trombose. Mas quase sempre está relacionado a algum outro episódio da vida que acaba causando, facilitando a situação. Por exemplo, a pessoa vai fazer uma cirurgia ortopédica, cirurgia de joelho. E aí ela tem uma trombose, não é por causa da cirurgia e também não era por causa só da doença que ela tem, a doença hematológica que ela tem, a doença da coagulação. É a soma das duas coisas. Ela já tem uma propensão e aí você vai lá e opera o joelho, bom, aí ela vai ter uma trombose. É que muitas vezes a pessoa só descobre quando tem, porque a história familiar, né, você fala assim, sua mãe teve trombose? Eu disse, não, porque minha mãe nunca operou o joelho. Então é você que vai ter, porque escapou, né? A doença é genética, mas ainda existe aquelas combinações de ser dominante ou ser recessivo. Então a doença é mais severa em uma pessoa do que em outras. Você tem famílias com uma alteração hematológica lá que causa trombose, mas só um deles é que acaba tendo a doença. Então, isso é o acaso, né? Mas não existe uma idade definida. Mas, em geral, costuma aparecer depois que a pessoa é adulta já. É bem Ah, excepcional crianças com trombose. Trombose, embolia pulmonar, tudo isso que é é, uma. E a embolia pulmonar é uma complicação da da trombose. trombose. Você tem, por exemplo, se formou um trombo na bacia da mulher porque teve um problema é, em um dos ovários, alguma coisa, e acabou tendo uma trombose ali, numa veia da bacia, né? Aí essa veia, em geral é a veia ilíaca, solta um êmbolo dali de dentro, solta um coágulo, e o coágulo, aí ele vai obrigatoriamente para o pulmão. E isso se chama embolia pulmonar. E aí é mais grave, porque a embolia pulmonar impede a passagem do sangue pelo pulmão. E é como se a pessoa não estivesse respirando. Aí é grave, a pessoa pode morrer da embolia pulmonar. Uma pessoa que tem embolia pulmonar, meio que obrigatoriamente vai ter que tomar anticoagulante a vida toda, praticamente. Porque ele tem uma tendência importante para isso, para a É trombose. verdade. Inclusive, a gente tem muitas pessoas, né, pacientes que ficaram sequelados da Covid. Eu já ouvi o testemunho de muitos deles estão tomando coagulante agora, como o doutor falou, para o resto da vida, né? Alguns não, outros sim, mas isso depende muito, como o doutor falou também, do quadro hereditário, né, doutor? Pois é, porque no caso específico do Covid, você tem uma lesão dos vasos lá, mas suponha que ele tem alguma propensão para trombose. Aí o quadro vai ser muito severo, né? Um quadro muito grave. Logo no começo do Covid, quando começaram as autópsias das pessoas que morriam por conta da doença, que se acreditava que era pulmonar, aí já desde o início se percebeu que o número de microtrombos dentro do pulmão, por exemplo, que se observava, era um número muito grande. Então se começou a falar sobre isso. Olha, não deve ser uma doença tão pulmonar assim. É possível que seja uma doença que cause trombose. E de fato
foi isso que acabou acontecendo mesmo. Certo. Doutor, tem uma pergunta aqui. O Jaime está perguntando. Ele diz que já é caminhoneiro há mais de 30 anos e uma das reclamações que ele mais sente, dor nas costas, claro, né? Mas as dores na perna por ficar muito tempo dirigindo. Isso pode ser algum alerta para ele, doutor? Ele diz que sente as pernas muito inchadas, né? Já sentiu algumas veias um pouquinho, um calibre mais grosso, vamos dizer assim. Mas ele tem que se preocupar, doutor, por tanto tempo ficar sentado aí, reduzindo a circulação, vamos dizer assim? Então, de certa forma precisa sim, mas todos nós, mesmo quem não tem varizes, estase venosa crônica, que é o nome que se dá para essa condição, se nós ficarmos muito tempo sentados ou muito tempo em pé, você tem uma chance muito grande de acabar tendo edemas no tornozelo. Por exemplo, determinadas profissões, caminhoneiro é uma delas, mas cabeleireira, quem trabalha em cozinha industrial, por exemplo, que é um ambiente quente, úmido, úmido por causa do vapor, tudo isso, e a Sim. pessoa fica tempos prolongados em pé. Isso aumenta a possibilidade das pernas incharem, porque o movimento, quando você anda, você bombeia o sangue da perna para cima. A batata da perna ela se contrai e ela impulsiona o sangue que vai em direção ao coração e pronto, e faz com que o sangue circule. Para chegar lá o sangue é fácil, porque a perna está para baixo e também tem o coração, mas para voltar depende muito desse bombeamento feito pela batata da perna. Agora, um caminhoneiro, por exemplo, que fica, ainda mais, hoje em dia é pior, porque os caminhões são todos automáticos, ele já não movimenta tanto, ele fica com o É. pé no acelerador o tempo inteiro. Então ele fica parado com a perna para baixo. Então, com certeza absoluta, ele vai ter edema, mesmo que ele não tenha nada. Que ele não tenha varizes, que ele não tenha quadro de tromboses, que ele não tenha doença da coagulação, nada disso. Todos nós. Uma queixa muito comum é pessoas que só quando, por exemplo, voam de avião, viagens longas, aí o pé incha, porque no caso do avião ainda tem um agravante a mais, que você está sendo empurrado para cima, porque o avião tem que manter você lá em cima, e o sangue é impulsionado para baixo e piora essa situação. Então, meio que metade das pessoas que viajam de avião por períodos prolongados, eles têm edema do tornozelo. E qual é a recomendação disso? No caso, para ele, para o Aham. motorista, a recomendação é que ele tem que andar sempre que puder. Então, quando ele parar, ou estacionar o carro, o caminhão, por um momento, ele vai a um bar, vai ao banheiro, ande um pouco, caminha, 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 caminha. E usar meia elástica também. Meia elástica é uma super. Eu acho que alguém vai perguntar, e é melhor nem falar É. da. É verdade, doutor. Doutor, o senhor falou aqui do edema do tornozelo, chegou um monte de pergunta, muita gente falando, eu tenho, eu tenho. Eu vou confessar que eu também, se eu fico muito tempo de pé numa posição, eu também tenho essa dor insuportável no tornozelo, eu vou olhar, meus pés estão inchados. Então, necessariamente não é que seja alguma causa, alguma doença, é simplesmente a circulação. Simplesmente, isso é um Circulação. edema que a gente chama de postural, por causa da postura. Você é uma pessoa, por exemplo, que fica em pé parado o dia inteiro, você tem um risco maior de ter. Por isso que se fala que salto alto também é um agravante para o edema. Se você usar um salto muito alto, quando você caminha, quando você anda, você não faz o movimento de levantar e abaixar o pé. E Uhum. é esse movimento que é o que bombeia a musculatura. A batata da perna, ela faz isso, ela movimenta o pé. Se você estiver com um salto muito alto, tá? Salto pouca coisa, 2, 3 centímetros, aí não muda, não muda. Mas se você usar saltos altos, que você fica a perna praticamente parada, né? Então, o risco de você ter edema é maior. E as mulheres têm mais edema, têm mais veias e mais varizes por causa do hormônio feminino. A simples presença do estrógeno faz com que as veias se dilatem, que não funcionem tão bem.
então vai piorar a situação. Nós somos privilegiados disso aí. E homem não, como a gente não tem, ou tem Oh, muito. meu Deus. Em questão de privilégio, a mulher, olha, tá lá embaixo, viu, doutor? Né? Esse requisito, meu Deus, não tem nada que nos coloque lá positivamente. Tudo é o nosso desfavor, vamos dizer assim, né? Com mulher sofre, Olha, viu? eu já ouvi umas mulheres, eu posso falar assim, tudo bem, nós temos tudo pior do que vocês, mas o cérebro é melhor. Pelo menos, né? Pelo menos. Dizem que a mulher tem mais neurônio que os homens, né? Maior, Sei. melhor capacidade de falar, tem muitas qualidades melhores que o homem, É muitas. verdade, é verdade. É. Principalmente, olha, se a gente for falar então hoje, como tem homens aqui, meu Deus, eu tenho até medo de entrar nesse mérito. Olha, porque vai ser assim demais para cima das mulheres. Doutor, outra coisa, a mulher faz muito essa secagem de vasos, né, tal. Para as varizes hoje, o que que a gente tem? Eu sei que tem aquela tradicional, né, a secagem de vasos normais, e tem a espuma também, né, doutor? Ela é muito usada para varizes também? É assim, é mais ou menos assim. Os vasos fininhos, que são esses mais vermelhinhos, finos, que o homem quase não tem, a gente tem praticamente não tem isso. As telangiectasias, que é o nome bonitinho Sim. delas, né? O vasinho telangiectasia, quase todos os tratamentos funcionam bem para eles. Existem os lasers, a escleroterapia gelada, que se chama crioescleroterapia, Frio. tudo funciona muito bem. Quando as veias vão ficando um pouquinho maiores, que são as um pouco mais profundas, na verdade, aí elas têm uma aparência mais azulada, assim, aí é mais complicado um pouco, porque aí a escleroterapia, que é o método mais tradicional, já não funciona tão bem e você acaba tendo que associar outros métodos. Via de regra, se usa hoje em dia espuma e laser. São os dois mais utilizados. Ou uma técnica chamada crioescleroterapia. Mas você acaba precisando alguma coisa a mais do que só a escleroterapia ou só o laser. Você acaba tendo que associar. E se as veias forem maiores ainda, mais do que 5 milímetros de diâmetro, mais ou menos, aí elas já são mais azuis, elas já começam a fazer saliência na pele, você palpa com a mão, assim, você vê que ela começa a sair para fora, né? Aí essas aí muitas vezes precisa ser operada mesmo, para retirar. Ah, E a cirurgia, né, seria a remoção cirúrgica dessas veias, e assim como das varizes, também hoje em dia tem técnicas diferentes. Existem uns lasers que são usados para isso, que são lasers endovasculares, que você enfia dentro da veia, né? Que esse laser que eu estava falando, você aplica por fora da pele. Mas se a veia for grande, aí você tem que fazer o laser endovascular. Também funciona muito bem, são técnicas ótimas. Hoje em dia é difícil um caso que a gente não consiga resolver. Muito difícil. olha, doutora, essas novas técnicas, né, quando a gente fala de um assunto masculino, acho que são ótimas, né, já que a gente não precisa ter aquela cirurgia tradicional, né, ser uma cirurgia já feita por laser, é bem mais prático, né, doutora? Requer também uma anestesia somente local. Como que funciona, doutor? Então, tem uma veia que é a principal veia causadora das varizes, que é a safena, né? Sim. A safena, ela pode ser removida só ela exclusivamente com laser, e pode ser feita anestesia local. Então, existem alguns centros, alguns locais que você faz com anestesia local. A preferência pela anestesia peridural ou geral, até eventualmente, é porque é mais confortável para o paciente. Hoje em dia, essas anestesias elas são muito seguras, né? Muito seguras, você não corre risco quase nada, e como é mais confortável, é melhor fazer desse jeito do que fazer com anestesia local. Porque a anestesia local, para você infiltrar o trajeto todo, é doído. É doído. Não é uma coisa deliciosa de fazer. Agora, se você tiver algumas veias só aumentadas,
né? Porque muitas vezes a pessoa não tem essa fena doente, muitas vezes. Ela tem um ou dois ramos da safena, que são aparentes ali, são feios, não dá para secar, não dá para tratar com laser, não tem jeito. Então você faz, aí sim, você vai fazer uma anestesiazinha local e remover só aquele segmento de veia. Nós chamamos isso de microcirurgia ou mini cirurgia, ou cirurgia ambulatorial, porque essa você faz no consultório com anestesia local. Então a gente chama de cirurgia ambulatorial. Ai, olha, doutor, tem gente aqui perguntando sobre justamente após a cirurgia, quanto tempo de recuperação? E se ele já pode andar, se não, quanto tempo mais ou menos? Como funciona a recuperação dessa cirurgia? Então, uma das coisas que motivou muito a utilização do laser foi justamente isso, que quando você faz com laser, a cirurgia de remoção da safena, né, para tratar a safena, com laser, em poucos dias a pessoa já se recupera. E se ele usar o método tradicional, que é a remoção, a retirada com um outro equipamento, né, que é um pouco mais agressivo, demora Sim. 15 dias. A dor se prolonga por uma semana, 10 dias. E com laser, 2, 3 dias a pessoa não sente nada mais. Então, isso motivou muito a utilização do laser. Tá? E eu estou vendo que tem muitas perguntas aqui, doutor, justamente por isso, porque hoje a gente tem um número muito grande de homens que trabalham com aplicativos de carro, né? Estão aí o dia inteiro andando, de repente trabalhava numa empresa, não tinha esse problema, hoje está muito tempo sentado no carro, né? Então, eu estou vendo a preocupação deles aqui, tem muitos recados aqui, e muitos estão perguntando justamente isso. Então, em quantos dias eles podem voltar ao trabalho, doutor, se eles resolverem fazer a cirurgia? Então, de 1 a 2 semanas, no máximo. Nas melhores situações, 1 semana. Se ele tiver poucas veias, mesmo que ele tenha que tratar a safena, se ele tratar com laser, 1 semana ele está trabalhando de volta. No método mais tradicional, mais veias, 15 dias. Mas olha, hoje, Ah, muitos doentes, meus pacientes que operam, por conta do estilo de vida nosso atual, né? Uma boa parte das pessoas começa a trabalhar 1, 2 dias depois, porque muita gente consegue trabalhar com home office, o trabalho é sentado no computador, é. então ele consegue resolver, entendeu? Ele consegue voltar ao trabalho com um tempo menor. E uma coisa que mudou muito também, isso é uma coisa que a gente tem que reconhecer. As pessoas, antigamente, há 20, 30 anos atrás, elas operavam só quando estavam em casos extremos. A Isso. pessoa tinha que ter um mar de varizes, tinha que ter tido úlcera, a perna era muito alterada, aí elas operavam. Hoje em dia, não. As mulheres operam muito precocemente, porque tem o problema de que a aparência incomoda muito, e eu reconheço porque é feio mesmo, a mulher tem que usar vestido, tem que Verdade. se expor, então não dá, não tem condição, fica uma coisa muito incômoda mesmo. A mulher trata precocemente, e o homem continua adiando, mas mudou muito. Hoje, olha, é difícil você operar uma doença de varizes muito severa. Assim, nós temos uma classificação para isso, né? Então, uma classificação que chama CEAP 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, antigamente, que são os casos piores, seriam 6, né? Antigamente, toda hora se operava 5, 6, CEAP 5, 6. Hoje em dia, o mais comum é 3, que é um estágio meio inicial ainda da doença. É verdade, doutor. Olha, tem tanta pergunta aqui, doutor. Estão falando também, ó. Gente, eu estou falando com o doutor Álvaro Pereira, além de ele ser um grande médico na área vascular, ele entende tudo sobre a LED terapia, inclusive já falamos aqui no programa, né, inúmeras vezes sobre a LED terapia. E, doutor, estão perguntando se alguns produtos inteligentes com infravermelho seria interessante para usar para quem sente alguma dorzinha na perna, tal. É bem bacana usar?
Então, é isso aí, a história da LED-terapia entra aí, né? A LED-terapia, todo mundo que trata de doenças crônicas, com dor, processo inflamatório que dure muito tempo, feridas, que é bem da área da vascular, né? Que é muito comum, úlcera, ferida, alterações da pele, que vai ficando mais dura, escurecida, a perna com edema, aumentado, tudo isso é o resultado de um processo crônico de muitos anos de evolução, que vai piorando, piorando, piorando. Aí você, mesmo que você opere, você não consegue resolver os problemas, e aí você é obrigado a usar os métodos alternativos, e é onde entra muito bem a LED-terapia. Porque ou você toma anti-inflamatórios, corticoide, que tem um monte de efeitos colaterais, que era o que se fazia há algum tempo, ou você usa, por exemplo, LED-terapia. E a LED-terapia, o que, que é? Uma radiação, é um tratamento mais moderno, né? Que é uma radiação, um aparelho que irradia lá uma luz vermelho ou infravermelho ultra curto, que tem que ser, mas tem que ser um comprimento de ondas bem específico. Então, você precisa comprar um aparelho de LED terapia que tenha Anvisa, né? Porque senão não vai funcionar, senão vai ser lero-lero. Né? Se você ligar uma lâmpada vermelha e ficar em casa tomando banho de lâmpada vermelha, não vai funcionar. Não é exatamente isso. Mas se Isso. você basta que tenha Anvisa para isso. E eles são indicados para várias doenças inflamatórias crônicas. É que nós, na vascular, temos isso. Então, essas pernas com problema de evolução de lá de muitos anos. Então, aí a LED-terapia se encaixa muito bem, ajudou muito no tratamento desse tipo de pessoas. Ai, graças a Deus. Doutor, a última pergunta aqui que chegou, e eu vou até simplificar ela. Para quem já tem aquelas pernas que ficam muito inchadas, meio arroxeadas, naquele caso extremo já, a gente tem hoje alguns métodos para poder aliviar essas pessoas, que é terrível, né, doutor? Só de olhar, a gente parece estar sentindo a dor da pessoa, né? É verdade mesmo. E isso é um problema real mesmo. Vamos dizer, teria duas situações. Uma pessoa que tem tudo isso e tem alguma coisa que pode ser feito cirúrgico, Uhum. que pode ser feito, ela tem ali uma perfurante comunicante insuficiente, são umas condições clínicas que você consegue tratar, você Tá. consegue operar. E aí você vai resolver o problema dele. Mas se ele tiver uma doença crônica que, por exemplo, síndrome pós-trombótica, ele teve uma trombose, a veia recanaliza, mas ela não é mais normal, não tem o que fazer, então ele tem que ser tratado clinicamente. Então é exatamente essa pessoa que você falou, pernas inchadas, com a cor da pele mudou, a pele vai ficando dura, devido ao processo inflamatório crônico, o tornozelo começa a não mexer mais. Aí, mesmo que ele ande, não ajuda, né? Porque ele não movimenta mais o tornozelo, né? Verdade. Então, essa situação, o tratamento clínico é feito por três coisas: repouso, remédio e meia elástica. O repouso, sempre que você puder fazer repouso, se a condição de trabalho da pessoa, tudo permitir, esse é o melhor tratamento. Porque quando você fica 15 minutos com a perna elevada, mas tem que ser deitado com a perna elevada. Quer dizer, o tornozelo está mais alto que o coração. Aí, se você ficar 15 minutos assim, equivale a 4 horas deitado. Então, muda muito. O repouso é muito grande. Você tem que fazer o sangue, a água voltar. Basta que você fique com a perna elevada. Então, esse é o melhor tratamento. O segundo melhor tratamento são os remédios. Todos os remédios para veia, para varizes, para estase venosa crônica, funcionam muito bem. Esse é um grupo de medicamentos que funcionam. Todos eles é um grupo de medicamentos chamado
flavonoides. Todos. Eu nem vou falar o nome dos remédios, mas todos eles funcionam muito bem. Então, às vezes, a pessoa não pode fazer repouso. Então, ela vai tomar os remédios. E a terceira opção de tratamento, que é muito boa também, é a meia elástica. Mas meia elástica é difícil prescrever meia elástica no Brasil. Em É todos os verdade. países tropicais. Porque é muito quente, elas não são bonitas, né? Elas estão, por exemplo, a mulher a meia da cor da pele, mas da cor da pele de quem? Eu não sei, eu nunca vi ninguém que tem aquela cor de pele. Ai, meu Então, Deus. as mulheres não querem usar porque porque não é bonito, e de fato não é mesmo. Só dá para usar com calça comprida. Agora, homem aceita usar meia elástica. É Porque verdade. preta, marrom, não é muito diferente. Ela é só um pouquinho mais alta do que a meia que a gente já usa mesmo, né? Uhum. Então o homem usa meia elástica, sabe? Então acaba sendo a primeira indicação para homem e a última para mulher. Ai, é verdade. Doutor Álvaro, eu tenho tanta pergunta que eu vou pedir para o doutor se tem mais uns minutinhos aqui com a gente. Eu vou explorar o doutor Álvaro hoje. Tem algum problema, doutor? O senhor está com o paciente Não, aí? nenhum, por favor, Ai, de que jeito nenhum. ótimo, que ótimo. Doutor, tem atleta aqui perguntando, porque inclusive, doutor, eu já vi muitos homens, como o doutor disse agora, né, com meias elásticas. E os homens atletas, principalmente aqueles jogadores de futebol, a gente tem visto muito, né, usando meia elástica, né, doutor? Muitos atletas acabam tendo também problema de rompimento de veia. Por quê? Porque acaba jogando, ferindo. Como que acontece, doutor? Porque assim, o atleta de uma maneira geral, Uhum. né? Quanto mais exercício você faz, mais musculação, quanto maior você for, maiores vão ser as veias que você tem. Você vê uma pessoa com um braço muito grande, você vai ver Aham. visíveis as veias aparentes, grandes, mas aquelas veias são grandes porque a necessidade é grande. Então elas se dilatam, elas se adaptam à Ah, situação dela, mas elas não são doentes, né? Elas são veias normais. Aí o que acontece? Se quando ele tem isso nos membros inferiores, veias grandes, se você bater, machucar, e se for um esporte de contato, tipo futebol, existe o risco daquelas veias machucarem, trombosarem, né, que são nossa. as tromboflebite, que é diferente daquela Uhum. trombose venosa profunda lá da doença hematológica, vamos dizer. É uma doença, é um trauma na veia, machucou a veia, ela entope, né? Ela coagula. Então, eles têm tromboflebite por trauma, né? E eles têm ruptura das veias por trauma, né? Então, bate, machuca, aquilo sangra, uma enormidade, porque as veias são muito grandes, e acabam trombosando depois, e é mais confortável a pessoa usar a meia elástica. Todo mundo vê umas pessoas correndo de meia elástica, Isso. aí a meia elástica, mais uma meia por cima e ainda usa o tênis, né? Então, se usa. E é confortável mesmo, porque o retorno venoso melhora, a remoção de ácido lático, que é o que é produzido quando você faz exercício, também melhora. Então, a pessoa se cansa menos. Se você trabalha em pé, por exemplo, a aeromoça, que fica muito tempo em pé e em avião, né? A aeromoça deve ser a profissão campeã de usar meia elástica. Elas Verdade. sempre, porque elas se sentem mais confortáveis com a meia, cansa menos. Né? Dentista, médicos por causa de plantão, todas essas profissões que eu falei, né, de pessoas que, tipo, salão de beleza, todo Sim, também. mundo, costureira, que fica muito parada, né? Hoje em dia é tudo elétrico, né? Se não fosse, né? Seria melhor. Mas, então, para todas essas pessoas, a meia elástica cai muito bem. Se der para usar, é ótimo. Agora, fala para uma moça
secretária, que tem que ficar em pé, que fica, ou numa loja, que ela se expõe, e ela quer ficar bonita, quer ficar com uma boa aparência, vai pedir para usar a meia elástica para você ver. E o Não pior vai que é, usar. né, doutora? A gente se preocupa tanto com a estética, né? Só que se começar uma febre nas redes sociais, se alguma blogueira falar, olha, gente, usar meias vai ser bacana, porque você vai evitar vasinhos, isso, etc., é capaz que vire uma certa moda. Olha, eu Se, acho que eu vou se, até adotar esse método, vou eu começar. Eu já usei meia, porque eu já fiz uma elástica, cirurgia não é? há muitos anos atrás. E eu tive que usar meia, e eram as piores, né? Antigamente as meias eram terríveis, né? Não davam realmente para usar. Você contava o tempo que o médico ia te dar alta. Mas hoje a gente pode usar então como prevenção, doutor? Para quem tem uma certa. Muito, Muito, né? muito, em especial para quem tem queixas assim, tem algum sintoma. Se ela sentir dor, peso, cansaço, ou o homem também, ela, eu falei ela, mas ela, se ela tiver dor, peso, cansaço, a perna incha, né, esse conjunto de coisas, a meia elástica vai ajudar muito, muito. Os três tratamentos são bons, meia elástica, repouso ou remédio. É. Os três são bons. É que você acaba optando por aquele que é mais adequado para o teu dia a dia, né? Mas a Uhum. meia elástica funciona muito bem, é uma opção excelente. Olha O que que ela coisa não vai boa. fazer muito, a meia elástica não dá para, vamos dizer assim, ela não previne tanto. Sabe aqueles vasinhos fininhos que Sim. nós falamos? Precisa fazer escleroterapia e tal. Isso a meia elástica não previne muito bem. Ela é muito bom porque você Hum. sente, mas para aparência não tanto. Se você tem que fazer escleroterapia a cada 2 anos, digamos, se você usar a meia elástica, vai ser há 2 anos também. Ah, entendi. Talvez um pouquinho a mais, mas não é uma maravilha. Agora, se você se queixa só da aparência, a meia elástica não ajuda tanto. Mas se você tem qualquer queixa, tipo dor, peso, cansaço, incha um pouquinho, só no período menstrual, ou É. só no verão que te incomoda, que também é bem comum, então a meia elástica aí já vai ajudar bastante. E para dormir também, doutor? Deve-se usar para dormir as meias? Não, não Não. é necessário, porque como Tá. você deita, né? Aham. Então já resolve bastante. Agora, tem um detalhe importante: a meia você tem que colocar de manhã, quando levanta. Então, você não é muito bom você, tipo, levanta, vai tomar café, vai lavar a louça, faz isso, faz aquilo, vai tomar banho, e aí coloca a meia, entendeu? O ideal é você levanta, se você toma banho de manhã, você levanta, toma banho, calça a meia, pronto, aí vai fazer o que você tiver que fazer. Uhum. Porque senão começa a edemaciar ali o tornozelo, já começa, né, o processo de edemaciar, e aí a meia começa a doer durante o dia. Ela incomoda, Incomoda. porque se você apertar a perna inchada, aí ela dói muito. Então, por isso que não é bom colocar a meia, tipo, por exemplo, você levanta e vai colocar a meia na hora do almoço. Né? É. Não é bom, tem que colocar cedo quando levanta. Ou à noite, se a pessoa tiver horário invertido, né? Se ela dorme de Uhum. dia e vai à noite. Que bom, tá vendo? Doutor, agora as mulheres estão aqui reclamando e as mulheres querem saber do danado dos vasinhos. Muitas estão falando, já fiz esclero, por que que volta, doutor? E outras estão perguntando se a espuma é mais eficaz quando o assunto é vasinho. Ou usa esclero ou usa espuma? Tem diferença, doutor, de caso para caso? Então, via de regra é assim: a espuma é utilizada para veias maiores, mais grossas, Tá. mais difíceis de serem tratadas. Porque a espuma, ela pode deixar uma hipercromia, escurecer a região, escurecer o Ah, vaso. Então, como ela pode escurecer, a gente só usa se for necessário, mesmo. Porque as veias são maiores, e se a veia for mais profunda, mesmo que machuque, a veia está mais escondida lá no fundo da pele, e aí não chega a manchar, né? tá. Agora, as telangiectasias fininhas, tem que ter paciência e fazer de novo, fazer de novo. Um tratamento de telangiectasia, você tem que fazer 2, 3, 4 sessões, isso é bem comum. Aí melhorou bastante, sumiu tudo,
Sumiram as fininhas, sumiram umas maiores também. Tá tudo bonito. Você vai ficar boa 2, 3 anos. Ah, isso Mas mesmo. 2, 3 anos depois, vai voltar de novo. Eu falo, telangiectasia é igual pressão alta. Então você não se livra Então não disso. se livra mesmo, doutora, é pro resto da Não, vida, né? depois do período, depois da menopausa, Tá. diminui o aparecimento. Porque como tem está bem relacionado ao estrógeno, né? Então, depois que você para de ter estrógenos, a velocidade diminui de aparecimento dos Nossa. vasinhos. Doutora, o Mas senhor falou a primeira coisa boa para a mulher após a menopausa, a é, diminuição dos vasinhos. Eu vou até deixar isso registrado. É a então eu vou primeira parar, vez. então eu vou parar de falar, porque tudo que vem depois é confuso, é Tudo é encrencado. trágico depois. Mas olha a primeira coisa, as mulheres já têm que ficar contentes, já é uma evolução. Meu Deus. Olha como é difícil. E homem também tem vasinhos, né, doutor? É raro, mas tem. Meu marido tem, por exemplo. Ele que não esteja me ouvindo Então, agora. na verdade, não é raro, a incidência é grande também. Ah, é? Aproximadamente 60% dos homens têm algum grau de vasinhos, ou fininhos, ou médios, ou grandes, vamos dizer. 60%. É um número muito alto, ó, mais da metade. Verdade. Quer dizer, se você puser 10 homens lá e olhar bem mesmo, for fiscalizar, você vai encontrar vasinho em 60%. 6 deles vão ter, entendeu? É que, como a gente comentou, como ele usa calça comprida, tem os pelos que escondem, o homem não é tão vaidoso, mudou muito, mas ainda não é tão vaidoso assim. Então a gente acaba tolerando. E a doença é menor mesmo. 80% das mulheres têm, mais de 80%, e elas, se a gente classificasse esses vasinhos em 4 graus assim evolutivos, as mulheres todas têm 2, 3, 4. E o homem tem 1, 2, sabe? Então a gente tem menos. Mais simplesinho. E ainda com todos esses fatores para esconder, né? Oh, meu Deus do céu, que dificuldade. Doutor, olha como rende esse assunto, né? Mas sabe o que que é? Eu acredito também que como todo mundo ficou escondidinho, mais de 2 anos em casa, ninguém estava olhando para nada, né? Agora tá todo mundo saindo na rua, tá todo mundo preocupado com a gordura, que engordou não consegue emagrecer, com as pernas, agora estão vendo os vasinhos, tá incomodando, tá todo mundo correndo atrás do prejuízo, a palavra certa é essa, né? E tem que correr mesmo, né, doutor? A vida é curta, a gente tem que cuidar da saúde, por que não, né? Eu falo que a estética é apenas uma consequência da saúde, né, doutor? Se cuidando, você vai ter uma estética boa, né? E você, essa coisa da estética, né? Você fala assim, isso aí não é médico, né? Assim, não, mas a saúde, a gente considera a saúde hoje em dia, a saúde é a saúde física e a Física, saúde mental. mental. Então, se você tiver um problema que te incomoda muito, é complicado para a vida da pessoa. Imagina uma mulher, olha, vamos falar uma coisa bem boba, tonta assim. Uma mulher que sue muito embaixo do braço e que aquilo fique com um cheiro ruim. Você acha que essa pessoa é feliz? Não é. Ela emocionalmente, ela é muito afetada, ela vai viver escondida, vai ficar lá se protegendo, vai. Então, se existir um tratamento para isso, pô, ela tem que fazer. Fala assim, não precisa fazer, porque isso é só estética, o que tem de mais se a pessoa soa? Não tem nada errado. Como não tem? Tem tudo errado, precisa resolver, sim. E assim vale para tudo. A aparência dos dentes, um defeito qualquer, perda de cabelo para homem, por exemplo, né, É. que é uma coisa que incomoda muito, a gente tolera, enrola, engole o problema, mas feliz não fica, não. Não. Você- Ai, doutor Álvaro, eu não sei nem como te agradecer, seu carinho, sua disponibilidade, sua atenção, seus ensinamentos. E é tão gostoso quando te recebo aqui, porque parece que a gente está no sofá de casa conversando com um médico amigo, né?
Doutor Álvaro, hoje eu te explorei no bom sentido da palavra, mas porque, olha, quantas perguntas chegaram, eu vou até aqui respondendo aos poucos. Gente, doutor Álvaro, eu vou deixar no GC aí, tem o endereço das redes sociais dele. Doutor Álvaro, eu preciso te falar uma coisinha, assim. Cada vez que o doutor veio aqui, inclusive no último programa, seus alunos te chamam de mestre, né? Aí eles falaram assim, gente, que alegria ver o mestre falando. E tinha um do bloco anterior ao senhor, um médico também, que quando não sabia da sua participação, não sei se o doutor viu, que ficou emocionado de ver que o doutor estava falando aqui no programa. Então, em nome desses alunos, desses médicos, de todos, que cada vez que eu recebo aqui um recadinho, eu fico muito feliz. Então, em nome deles, eu quero te agradecer mais uma vez pelo carinho, viu, doutor? De jeito nenhum, Mara. Eu que tenho que agradecer. E você é muito simpático, o programa do seu é uma Ai, delícia de obrigada. fazer. E se a gente consegue ajudar alguém com a informação, pelo menos, para estimular as pessoas, para tratarem, para melhorarem, nossa, isso aí é melhor do que isso, não existe. É verdade. Melhor do que isso, doutor, é saber que esse final de semana tem Páscoa. Vamos comer muito chocolate, né? Mas vamos tomar cuidado com a saúde, né? Não pode engordar muito, É, né? A obesidade também não faz bem de jeito nenhum, principalmente é, para a vascular. Vai entupir tudo, né, doutor? Fica aí a dica é, e o recado. Ai, doutor Álvaro, mais uma vez obrigada, viu? Obrigada por dispor do seu horário. O doutor está na clínica, está atendendo os pacientes. Já vou mandar um beijo enorme para suas pacientes, que são muito pacientes. E obrigada sempre pelo carinho de conosco aqui da Rede Up TV, viu? Toda a nossa equipe está ali no suíte te mandando um abraço enorme e agradecendo, doutor. manda um abraço para eles também. Um beijo, pessoal aí do suíte. Obrigada, doutor, mais uma vez pelo carinho e pela paciência, tá? Imagina, por favor. Doutor, olha, uma semana iluminada, uma Páscoa ainda maravilhosa. Olha, tem uma equipe aqui, eu vou deixar ele tirar uma telinha aqui, uma foto da telinha. Pode entrar, pode tirar uma foto do doutor, porque essa merece, doutor. Vamos pousar aqui para uma foto aqui. Não tem problema, pode tirar, Ó, doutor. depois me manda. Te mando sim, pode deixar, pode tirar. Pode tirar da tela, pode tirar dele, ó, na tela. Ó, estão printando lá, doutor, para ficar registrado esse dia, viu? Doutor, um beijo enorme, boa Páscoa a você, a sua família, viu? E uma semana iluminada. Amém. Para vocês também. Uma super semana de Páscoa. Obrigada, meu anjo, um beijo enorme, fica com Deus, viu? Gratidão. Gratidão também. Um beijo. Gente, e olha, com dor no coração, eu vou encerrando o programa porque o horário passa muito rápido. Quero deixar um recadinho. Nos encontramos lá nas redes sociais, @Marabassos Oficial, e na nossa emissora, claro, emissora Up TV, toda a nossa rede interligada. Obrigado pelo carinho, pela interação. Tá aqui os inbox de vocês, vou ler um por um. Um beijo na alma, fique com Deus, boa Páscoa, juízo. Se for viajar, já sabe, né? Não beba, se for dirigir, tome muito cuidado, porque semana que vem o nosso encontro já está marcadinho aqui, tá bom? Com o maior carinho e com a maior responsabilidade. Não se esqueça, vacine-se, tá? Beijo na alma de todos, fique com Deus, boa semana.